Olá pra todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, o Aline os Livros. Hoje a gente vai conversar sobre uma história bastante conhecida de vocês por uma série do Netflix. E essa história tem origem num livro escrito pelo Walter Tevis em 1983. Com vocês, O Gambito da Rainha. Ler as páginas dessa obra é quase como assistir a série. Os roteiristas foram extremamente fiéis ao livro, o que para mim foi uma excelente surpresa. Claro, a gente tem algumas exceções, como por exemplo, a ordem da fase alcoólatra da Harmon, da enxadrista. Na série, ela é colocada antes do campeonato em Paris e essa fase, na verdade, é mostrada na série como uma possível causa para o fracasso da Harmon. Já no livro, a gente percebe que a causa para essa derrota não foi essa imersão no álcool, nos cigarros, mas sim uma total insegurança frente àquilo que o Borgov, esse personagem do enxadrista soviético campeão, representava para Beth. Algo que também não é mostrado é uma fase de exercícios físicos, uma maratona que a Jolene, a ex-colega de orfanato da Beth, introduz na sua vida dissipada ali pelo álcool, vinho, cigarro, cerveja, gin. Então essa fase é bem interessante no livro e isso vai dar bastante força para Beth, bastante disciplina e vai colocá-la de volta nos trilhos, na preparação para um grande mundial. A visão que a Beth, quando criança, tinha do tabuleiro de xadrez é também um pouco diferente da forma como é apresentada no livro, porque ela não aparece ligada estritamente ao uso daqueles comprimidos verdes, dos tranquilizantes, que eram dados às crianças na época, que mais tarde foram suspensos, e a Beth então se descobre dependente desses tranquilizantes. Na verdade, a visão do tabuleiro de xadrez no teto do quarto é alguma coisa que a Beth vai se forçando a aprender, a projetar para fora da sua mente, e o livro mostra como isso é um exercício que ela vai fazendo, independente dela estar usando esses comprimidos ou não. Das viagens que ela faz com a sua mãe adotiva, ela na verdade não faz uso desses comprimidos, mas a série mostra uma certa queda da Beth, queda no desempenho, na disciplina, exatamente em função da mistura desses comprimidos com o álcool. É claro que do ponto de vista da televisão, da série, do Netflix, talvez isso seja mais interessante do ponto de vista de agradar ao espectador. O livro conta a história da Beth de uma forma bem diferente. E a extrema dependência que ela vai desenvolver com relação aos comprimidos e ao álcool vai aparecer mais pro final, quando ela realmente for derrotada em Paris, quando ela começar a acreditar que é incapaz de vencer o Borgov, de enfrentá-lo. Mas com exceção desses aspectos, desses detalhes mais ou menos importantes, a série foi fidelíssima ao livro, o que, na verdade, não me surpreende, porque o livro tem um ritmo muito bom. É um livro objetivo, ao mesmo tempo empolgante, uma espécie de psicoestimulante, como se a gente tivesse tomado um expresso triplo. São 304 páginas que passam muito rápido. A gente só sente a necessidade de fechar o livro quando é realmente necessário. Mas o livro nos cativa, nos faz querer continuar, nos faz torcer para a chegada do grande momento esperado, que é nada mais, nada menos do que a apoteose da Beth Harmon no xadrez. Dada essa fidelidade, eu, em lugar de fazer uma resenha super completa e absolutamente inútil, já que vocês podem assistir a essa série, eu vou então analisar o livro através de alguns pontos que, a meu ver, são fundamentais. O primeiro ponto tem a ver com o gambito da dama. Quando a gente traduz queen para o português, no domínio do xadrez, não é a rainha que nós usamos, mas sim dama. E o gambito da rainha é uma abertura do xadrez. É o avanço do peão que está na frente da dama
para que com isso outras peças importantes possam ser liberadas, como por exemplo o bispo. O jogador então avança o seu peão de modo a sacrificá-lo, para assim com isso tentar obter vantagens mais à frente no decorrer do jogo. Numa abertura, a peça sacrificada é o peão, mas ela também pode ser o cavalo. Ao longo do jogo, outras peças também podem ser sacrificadas, como o cavalo, o bispo, e não necessariamente eles estão numa abertura. Existem também outras aberturas, como por exemplo o Gambito do Rei, em que o peão na frente do rei é o peão avançado pelo jogador. Mas o interessante da palavra gambito, gambit, que ela vem do italiano gamba, que significa perna. Gambito, perninha. E gambetta seria uma espécie de rasteira, um movimento da perna. Como se a figura da Beth representasse também uma rasteira naquele mundo até então masculino e no mundo até então dominado pelos soviéticos. Embora já houvesse ali a história, a trajetória de muitos outros jogadores americanos. Então, o gambito da rainha, ou então a rasteira da rainha, da dama, também pode ser interpretado por esse lado, não só como uma abertura do xadrez, mas também como a própria figura da Beth e a sua história no mundo do xadrez. O segundo ponto é como nós podemos localizar a época que o livro retrata. Na verdade, o ano preciso não é indicado. A gente sabe que a União Soviética ainda existe, e eu então, seguindo alguns autores que a Beth estuda, livros de xadrez de 1958, a referência a enxadristas mais antigos, que não seriam então contemporâneos daquela época, que eu preferi situar entre o final de 1970 e início dos anos 80, numa época em que os Estados Unidos e a União Soviética estavam então numa constante disputa, essa guerra fria, pela supremacia política e intelectual. Entre 1948 e 1972, a União Soviética já tinha dado ao mundo todos os campeões de xadrez. O livro então não trabalha com esses jogadores contemporâneos como o Karpov, o Kasparov. Ele cria jogadores, personagens de xadrez, que são o Borgov e o Lutchenko, que podem, muito bem a meu ver, representar esses enxadristas que de fato existiram. Os grandes mestres com os quais a Beth trabalha, que ela analisa, são o Morphy, o Paul Morphy, o Alekhine, Alexander Alekhine e o Bob Fischer, que é o mais famoso no mundo leigo, que não tem tanta intimidade com a história do xadrez. Essa competição da Beth, à medida que ela vai avançando e vai aumentando a sua pontuação no xadrez, essa competição dela acaba sendo projetada para essa competição entre Estados Unidos e União Soviética. A Beth, então, passa a ver o Borgov como o seu grande adversário. E essa rixa pode nos fazer pensar também na importância do xadrez para a União Soviética. Existia um par muito forte ligado na mente dos soviéticos, principalmente como uma forma de estímulo do Estado comunista, que era a ideia de que o xadrez estava bastante ligado ao comunismo. O amor ao xadrez, o amor ao comunismo, o amor ao Estado soviético. Eram eixos importantes que deveriam então ser fortalecidos na mentalidade das pessoas. O Lenin era um excelente enxadrista, segundo dizem, e ele chegou até mesmo a jogar xadrez por correspondência contra um adversário político seu quando ele foi exilado na Sibéria. Mas depois da morte do Lenin, na década de 30, o xadrez foi extremamente estimulado na então já existente União Soviética. A iniciativa foi do Nikolai Kirilenko, que foi o comissário de guerra do primeiro governo comunista. Então ele providenciou para que várias escolas de xadrez fossem abertas por toda a União Soviética. E em 1936, 700 mil jogadores se inscreveram no campeonato sindical soviético. Então,
Jogar xadrez era uma forma de ser patriota, de honrar o Estado e o governo. Isso por parte dos soldados e dos recrutas das Forças Armadas dos Trabalhadores, mas pelo lado do governo, incentivar o amor ao xadrez era uma forma de então tentar romper esse vínculo milenar entre a religião ortodoxa russa e o povo russo. Para vocês terem uma ideia, em 1970 já existiam 4 milhões de jogadores soviéticos registrados oficialmente. E para o autor, para o Walter Tevis, escrever um livro desses naquela época, em 1983, fazia todo sentido. Afinal, os americanos queriam vencer os soviéticos e é claro que essa história tinha que levar ao sucesso, à apoteose, um jogador americano, uma jogadora americana. Mas no momento em que esse roteiro ele foi então trazido à tona e foi transformado numa série para o Netflix, qual seria então a intenção dos americanos? Dar uma alfinetada no Putin? E talvez com isso lembrar que os valores americanos de então, e sobretudo os valores atuais, continuam numa espécie de eterna Guerra Fria em oposição aos valores russos ou soviéticos. Um outro aspecto importante é que no livro, e a série também mostra isso, a Associação Cristã pretende financiar os custos da viagem, da hospedagem da Beth, com a condição de que ela faça uma declaração como jogadora de xadrez americana, colocando-se contra a posição dos comunistas e estando ali nesse campeonato mais como uma representante dos Estados Unidos contra a União Soviética. E para ela, aquilo tudo tem muito pouco a ver com política e muito mais a ver com a sua paixão, que é enfrentar o Borgov e vencê-lo. Então, a Beth recusa isso, ela usa o dinheiro que ela conseguiu ganhar com a sua vitória em vários campeonatos e ela então dispensa essa associação com o cristianismo como uma forma de combater o comunismo e decide então ir por conta própria. Na verdade, ela não sabia exatamente o que era o comunismo, nem muito bem o que era o cristianismo, mas essa associação e essa condição de que ela se declarasse inimiga do comunismo para poder ser financiada, isso pareceu a ela ultrajante e ela então recusou. Um outro ponto que eu acho importante, o terceiro ponto, é a lógica do xadrez e o raciocínio da Beth. Em muitos momentos da série, a gente é levado a pensar que a Beth é uma jogadora muito intuitiva, que ela cria de repente jogadas na sua cabeça e essas jogadas acabam a levando à vitória. Ela é uma espécie de tubarão, de shark do xadrez. Ela é intrépida e ao mesmo tempo intuitiva. Mas na verdade, o livro mostra a Beth como uma pessoa extremamente disciplinada. Ela memoriza muitas jogadas. Então, em lugar de ser uma jogadora intuitiva, ela na verdade está ali com uma série de jogos à sua disposição na sua memória. Ela tem uma capacidade de concentração, de disciplina, de estudo, de dedicação que tem muito mais a ver com a transpiração do que uma intuição que vem do nada ou uma intuição ligada ali à sua fome de jogar, à sua ousadia. Então, o livro, ele mostra a Beth como extremamente dedicada, extremamente voltada para essa disciplina, essa necessidade de estudar de 8 a 12 horas de xadrez por dia, memorizando jogadas, estudando livros, tentando encontrar os pontos fracos de outras partidas, de outros campeonatos. Ela compra uma dezena de livros, faz assinatura de várias revistas de xadrez na época. Então essa é uma parte muito legal, realmente muito maravilhosa da personagem. Essa disciplina, essa dedicação. O quarto e último ponto diz respeito ao autor da história. O Walter Tevis, ele viveu, assim como a personagem da Beth, num orfanato que se dedicava a cuidar de crianças com doenças graves. A família dele se mudou para o Kentucky, comprou terras lá, que é também o estado onde se passa a história da Beth. E o Tevis então precisou se afastar da família durante um certo tempo.
Ele também enfrentou sérios problemas com álcool ao longo da vida. Ele chegou a se tornar professor titular na universidade, mas a partir de 1978 ele passou a se dedicar apenas à atividade independente de escritor. Um ano depois de lançar O Gambito da Rainha, ele faleceu em 1984 por conta de câncer no pulmão. Bem, essas foram as minhas observações sobre o Gambito da Rainha. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo os pontos que mais interessaram a vocês, ou na série, ou no livro. Mas, de fato, foi uma leitura muito interessante pra mim e bem surpreendente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!